Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Oitavo ano, nosso último vídeo do bimestre, tá? Desse primeiro bimestre. Semana que vem nós iniciaremos a segunda apostila, já o segundo bimestre propriamente dito. Nós vamos fazer um remember aqui, a gente vai fazer uma visita, né, aos assuntos que nós já trabalhamos. Então nós vamos dar uma voltada legal lá em Santo Agostinho, Tomás de Aquino, passar ali pela Idade Moderna, né, e seus principais pensadores sobre o conhecimento, René Descartes, John Locke, Thomas Hobbes, Francis Bacon. E para finalizar, vamos falar sobre o Immanuel Kant. Vai ser bem rápido, bem tranquilo, eu vou trabalhar algumas ideias com vocês, ideias gerais, que são bacanas de lembrar, tá? Então vamos lá, vamos iniciar com o Santo Agostinho, que é o que a gente vai dar maior foco aqui. Não se esqueça que o tema do primeiro bimestre ele é o conhecimento, trabalhar a ideia de conhecimento em Santo Agostinho, não é? Então veja só, é uma visão teocêntrica das coisas, onde o conhecimento vem de Deus, né? O conhecimento só é adquirido através da fé. Se não credes, não conhecerás, né? Aquela frase famosa dele. Se vocês perceberem, é a Sagrada Escritura que vai ditar as coisas, que vai trazer o conhecimento. O conhecimento humano, ele é inferiorizado em relação ao conhecimento de Deus. Então, se for pensar, nós temos um conhecimento, deixa eu alterar isso aqui, um conhecimento diferente em Santo Agostinho e em Tomás de Aquino. Por quê? Porque Santo Agostinho acredita que a fé é maior que a razão. Tomás de Aquino, as duas são complementares, são duas formas do homem entender. Existe sim a capacidade de raciocínio, lógica do homem, como ele pode aprender, só que as coisas mais complexas e complicadas vêm da fé. Então a fé é iluminada aí na teoria de Santo Agostinho. Se você é iluminado por Deus quando você tem fé, seu conhecimento aparece, né? Você adquire conhecimento. Então, vamos entender melhor isso daí. Não se esqueçam da ideia de origem do mal, né? Onde Santo Agostinho vai dizer, vai concretizar essa máxima de que vem de Deus, né? Onde ele é questionado se o mal são os homens que fazem, né, tal, ele diz que tal essa condição, e ele vai falar, perguntam para ele o mal, né, se Deus é bom porque existe o mal, e ele vai falar que não, que Deus sendo totalmente bondoso, ele é incapaz de criar o mal. Então a teoria da ideia de que não existe o mal, né? O mal não existe, e sim é a ausência da bondade, né? Onde nós entendemos que é mal, Santo Agostinho vai entender que na verdade é a ausência do mal. Pessoal, então saindo um pouco dessa visão medieval, né, de conhecimento, nós vamos passar para a Idade Moderna. Idade Moderna, galera, eu queria dar destaque a uma figura importante, que é o René Descartes, onde ele vai desenvolver o seu método, né, o discurso do método, para chegar em um conhecimento mais sólido. Esse era o objetivo. O objetivo era ter um conhecimento sólido sobre as coisas. Então ele questionou tudo, questionou todas as coisas que ele adquiriu. Todas as coisas que ele já conhecia. Ele põe em questão, põe em xeque tudo isso e pensa: será que eu sei? Realmente eu sei? Será que é verdade o que realmente eu sei? Então ele vai começar um processo de questionamento e vai criar um método para isso. Um método que tem 4 passos, né? O primeiro é duvidável ou é indubitável, né? Induvidável. Ou segundo passo, divisão, né, em partes, depois análise dessas partes e por último resumo geral, a análise geral de tudo isso. Então, e ali a gente tem a máxima do conhecimento dele, que é o desenvolvimento do cogito ergo sum, né, que é o penso logo existo. Veja só, em René Descartes,
quando ele propõe ali, isso é duvidável ou isso não é duvidável, o que ele quer dizer? Se ele é duvidável, continua o processo e eu quero saber a verdade sobre aquilo. Se ele é induvidável, ali já temos um problema, porque se algo é induvidável, ele é verdadeiro. Entendem isso? Então, não se esqueçam daquela ideia que eu trouxe para vocês, aquele exemplo, de que, por exemplo, a dúvida é induvidável, não pode se duvidar da dúvida, porque ao duvidar da dúvida, ela provamos a sua existência. Então, será que a dúvida existe? Estamos duvidando, então ela existe. E aí quando ele chega na primeira verdade, onde é a verdade primeira, que ele vai dizer o conhecimento mais sólido, é o seguinte: será que pensamos? E ele vai, ao fazer essa dúvida, ele percebe que pensou. Então ele vai escrever: penso, logo existo. Se eu penso, eu existo. Tudo que eu penso existe. É uma coisa interessante isso daí. Tudo que eu penso, eu não consigo pensar em coisas que não são verdades. Né? Eu não consigo pensar em coisas que não existem, na verdade. Coisas que não existem. Não coisas que não são verdade, mas coisas que não existem. Se a gente pensar no unicórnio, por exemplo, o unicórnio não existe. Mas a ideia existe. A ideia está lá consolidada. Se eu falar a palavra unicórnio para vocês, vocês estão imaginando um unicórnio agora, nesse exato momento. Né? Então, é uma ideia bacana. Bom, o que ele quis trazer com essa teoria toda dele? Essa é a parte muito importante, ó, escutem só. Ele queria trazer autonomia para o sujeito pensante. Veja só, com a elaboração desse método, ele pretende fazer com que as pessoas, os indivíduos, cheguem ao autoconhecimento, cheguem a um conhecimento sólido, crítico, autônomo, né? Onde a pessoa seja pensante de fato, não seja governado por outros pensadores. Então, que ele pense por si próprio, né? Então, esse cara quer a autonomia de um conhecimento. Ele não quer que as pessoas fiquem acreditando em coisas que não sejam real. Então, com esse método, qualquer pessoa consegue chegar à verdade sobre si mesmo, a verdade sobre as coisas que conhece e tudo mais. Então, esse é o grande projeto desse cara, tá? Pulando aí para um próximo pensador, temos John Locke. John Locke, a principal teoria dele é o empirista, ou seja, ele só acredita, ou seja, o conhecimento só vem através do conhecimento. John Locke, ao tratar isso, ele vai propor uma reflexão muito simples, da tábula rasa, onde o cérebro nossa capacidade de conhecimento, ela é como se fosse uma tábula rasa, onde ao experimentar as coisas, temos uma marca nessa tábua e ela vai ficar para sempre lá. Ela só vai se tornar mais complexa ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, quando você é novinho, imagina que seu cérebro é uma tábua rasa. Você é novinho e aí você queima a mão. E aí você não tem ainda a capacidade, o conhecimento adequado para entender o que é fogo ou o que é conceitos, né? Mas você percebe que aquela chama ou aquela panela quente faz dodói, queima, dói, causa dor, é ruim. Então, o que essa pessoa aprende? Aprende a não encostar lá porque aquilo queima. Com o passar dos anos, o mesmo indivíduo ele vai perceber que além de queimar, aquilo lá cozinha também. Então veja só, essa marca primeira era só de dor. Agora ela evolui, ela se desenvolve através da experiência, através do empirismo. E uma outra coisa, além de queimar, ela cozinha. E aí você vai desenvolvendo e desenvolvendo essa ideia até chegar a pontos de gera calor, gera energia, gera proteção, luz, iluminação, né? Gera um monte de coisa, só aquilo lá, né? E ele vai descobrir que mais coisas queimam, né? Não só aquilo lá, ferro, escapamento de carro, moto, essas coisas, mais outra água quente, né? Mais outras coisas vão passar por esse processo. Então veja só, para John Locke, a única forma de conhecimento é através do empirismo, ou seja, da experiência, tá bom? Bom,
Seguindo a vida aí, temos Thomas Hobbes, galera. Thomas Hobbes é um cara fantástico, tem uma teoria fantástica. Na questão do conhecimento, ele não avança muito não, ele vai falar sobre uma perspectiva empírica também. Ele também é um empírico, só que ele vai acrescentar um negócio legal. Inclusive John Locke é posterior a Thomas Hobbes. Thomas Hobbes vem antes, então John Locke desenvolveu uma teoria com a teoria do Hobbes já pronta. Bom, Thomas Hobbes ele vai falar o seguinte: através da observação, ou seja, através do empírico, nós conseguimos dominar o efeito de causa e consequência. Ao observarmos várias e várias vezes um evento, nós conseguimos prever ele. Veja só, amanhã o sol vai nascer. Como é que eu sei isso? Como é que é uma certeza? Apesar de não ser certeza. Mas como eu posso prever que ele vai nascer? Porque todos os dias ele nasce. Não entende isso? É um sistema de observação. É adquirir conhecimentos através da observação. Observando tanto que a gente pode até dominar situações. Dominar a própria natureza. Se eu sei que em determinado lugar eu colocar uma semente planta, nasce, eu posso desenvolver uma agricultura naquele lugar, dominar aquela região e fazer ela produzir o que eu quero, entende? Bom, esse é o pensamento de Hobbes passando aí por cima. Outro cara que eu quero trazer para vocês é o Francis Bacon, galera. Esse daí é uma figura importante, esse daí é importantíssimo. Ele vai ser um dos grandes pensadores desse momento e ele vai propor um método indutivo para seu conhecimento, tá? E ele, nesse método, ele vai mudar, ele vai, na verdade, configurar a base científica que nós temos hoje. Veja só, ele vai propor uma versão científica das coisas, ou seja, eu vou fazer algo, eu vou desenvolver um método, eu vou observá-lo e ver resultados. Nesse processo, nós adquirimos um conhecimento cada vez mais verdadeiro. Tá? Ele vai fazer uma série de críticas aos ídolos do conhecimento, são ídolos da tribo, do foro, do teatro e da caverna. Ele vai fazer uma crítica às pessoas que acreditam nesses ídolos, são os 4. Voltem na aula de Francis Bacon, que vocês vão lembrar, vão entender melhor, beleza? O que eu quero falar para vocês aqui é que Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Thomas Hobbes, esse movimento iluminista, esse movimento filosófico que propõe reflexões ao conhecimento, quer construir um modelo para a ciência e para as outras áreas do conhecimento. Nós estamos observando não o nascimento, mas uma nova fase da ciência, uma fase metodológica, empírica, racionalista. Então, modelo para a ciência e outras áreas. Um modelo de racionalismo, um modelo de métodos empíricos. Todo o avanço que nós temos hoje, por exemplo, na questão da pandemia, nós estamos observando o desenvolvimento de vacinas, vão ficar pronto, vai demorar ainda para ficar pronto, mas o que eles estão fazendo nesse exato momento? Eles estão fazendo ciência, eles estão experimentando, estudando, analisando estruturas. A gente chama de coronavírus porque a estrutura do vírus é de uma coroa, é porque eles observaram isso, eles conseguiram perceber essa característica desse vírus e cada formazinha de vírus ele provoca um efeito específico no corpo humano ou de outros animais. Então veja só entendemos isso porque a ciência foi desenvolvida, porque o método empírico, porque o método científico racionalista foi desenvolvido. Então é a grande sacada desses caras. Para finalizar, galera, eu quero resolver algumas dúvidas que tiveram no fórum. Aí, acho que foi a Sofia que fez essas dúvidas aí, propôs aí, ela não entendeu. Eu acho que é uma questão importante para retomar, que é a segunda revolução copernicana, em Immanuel Kant, e o que é, de fato,
fenômeno e coisa em si. Vamos lá. Primeiro, segunda revolução copernicana. O que foi a segunda revolução copernicana? A segunda revolução copernicana foi, nas palavras do Immanuel Kant, uma proposta de alteração, né? No vídeo passado, eu desenhei para vocês assim, ó. Copérnico, ele provou que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Ou seja, na teoria dele, ele pegou uma coisa que não era o centro, colocou no centro e tirou aquilo do centro e botou do lado de fora. Ou seja, orbitando em volta do Sol. Ele mudou a referência, ele mudou o ponto de vista, ele alterou, ele tirou algo do centro, colocou para fora e colocou algo que estava fora, colocou dentro, colocou no centro. Então, com essa mudança, alterou-se muitas coisas. Por exemplo, a estrutura básica da igreja alterou. Por quê? Todo o fundamento medieval é baseado numa ideia de que a Terra é o centro do universo e não o Sol. Quando Copérnico escreve essa teoria e Galileu, alguns anos depois, prova ela, a igreja ela perde aquilo que ela sustentava. É a mesma coisa de eu falar assim, ó, eu sou um bom professor porque eu sei tudo. A hora que um aluno mostra para mim que eu não sei tudo, todos os argumentos meus reafirmando isso vão para as cuscuias. Então acaba. Então veja só, ela perde a autonomia, ela perde a grande força do conhecimento. Então altera muito, né? Altera demais as coisas. Os mapas astronômicos altera, rotas de viagem se altera, os mapas de navegantes se altera completamente. Então existe uma mudança. Agora vamos para o Immanuel Kant. O que ele fez? Por que ele chamou de segunda revolução copernicana? Porque, ao mesmo que Copérnico, ele vai fazer o mesmo. Ele vai tirar algo do centro e colocar para fora, e algo que está fora, colocar no centro. Ele vai fazer isso. Antes, galera, o que estava no centro das coisas era a razão. A razão estava dentro das coisas. E ele altera isso, ele altera completamente isso. Ele coloca outra coisa em perspectiva. Ele coloca a ideia de realidade, né? Então, ele altera como a gente vai ficar pensando a realidade, sendo que a gente tem que pensar a razão, de fato. Porque se a gente perceber, nós pensamos e percebemos a realidade através da nossa razão. Então, se nós não problematizarmos a razão, como perceberemos a realidade? Porque, veja só, a nossa mente, o nosso cérebro, determina o que pensamos sobre tudo, sobre a própria realidade. Então, veja só, se eu acreditar, se eu sou louco e acredito que eu sou Napoleão Bonaparte, meu cérebro acredita fielmente nisso, tudo que está à minha volta, toda a minha realidade é alterada em volta disso. Então, se eu acredito em algo, por exemplo, vou falar sobre uma questão de autoestima. Se eu acredito que sou feio, realmente eu sempre vou me olhar como feio. E toda a realidade em minha volta vai dizer isso, vai dizer que eu sou feio. Então, veja só, temos que problematizar a razão e não a realidade. Veja só, essa é a grande mudança dele. O que as pessoas ficavam pensando antes era a realidade, ele vai propor que seja a razão. Galera, pensando nisso, os conceitos de fenômeno e coisa em si. Outra parte da teoria muito importante do Immanuel Kant é o seguinte: o que é fenômeno, o que é coisa em si? Fenômeno é aquilo que aparece, é aquilo que se dá, é aquilo que acontece. Então, choveu esses dias. Choveu. É um fenômeno, ok? O meu cachorro ficou doente. É um fenômeno. Aconteceu. Está dado, ok? A pandemia está acontecendo. Aconteceu. Está dado. É um fenômeno. Entende? É algo que aparece para nós. É que bate na nossa cara. Entende? A coisa em si, ela é a essência das coisas. É algo que não pode ser mensurado.
ela não é um fenômeno, ela é a coisa em si, ela é a essência das coisas, tá? Então, ela é muito mais intelectual, percebido de forma intelectual, do que empírico. O fenômeno é visto de forma empírica, a coisa em si é vista de forma intelectual. Veja só, você consegue fazer um exercício de matemática sem ver as pirâmides do Egito, por exemplo, de geometria. Você vai fazer um desenho, uma pirâmide e tal, e você quer extrair a área da superfície. Você consegue fazer isso de cabeça, se você quiser. Se você souber a forma, se souber os cálculos exatos. Sem precisar ver. Entende isso? A essência foi captada. A essência foi abstraída. Não precisa de uma comprovação. O que não precisa de uma comprovação, não precisa de uma experiência de ver, né? Experimentar o negócio. O que o Immanuel Kant vai falar? Quando a gente unir a coisa em si e o fenômeno, nós desenvolveremos ainda mais o campo da filosofia. Era isso que ele estava querendo discutir, como a filosofia como uma ciência. Entende? Bom, pessoal, nesse pequeno vídeo, né, essa pequena revisão bimestral, eu dei aí de novo os instrumentos para vocês trabalharem 5 questões, testes que eu elaborei para vocês, deixei aí para vocês realizarem, ok? Pessoal, finalizamos então nosso primeiro bimestre, vamos para o segundo, tá? Ele vai ser bem legal, a gente vai discutir ética, é bastante bacana. Immanuel Kant vai voltar, é importantíssimo para a ética. Na verdade, nós praticamos o tipo de ética que esse cara desenvolveu, tá bom? Pessoal, um beijo, um abraço e bom dia.